transformação. Oferecimento: Faculdade Cidade de João Pinheiro. Vem aí o Vestibular FCJP 2018. Inscrições abertas. Valorize quem trabalha pelo desenvolvimento de nossa cidade e região. São 15 anos de história. Uma instituição conceito 4 pelo MEC em vários cursos, numa escala em que a nota máxima é 5. A FCJP te ajuda a entrar na faculdade em 2018. Consulte nossos programas de vantagens, projeto empresarial 30% de desconto, financiamento social sem juros, FIES e muito mais. Cursos em várias áreas. FCJP, crescendo e ajudando João Pinheiro e região a crescer. Vestibular 25 de novembro. Acesse fcjp.edu.br ou ligue 3561-3900. FCJP, educação que traz oportunidades. Olá, estamos iniciando o programa Transformação de hoje com um grande desafio. Hoje, mais uma vez, com o Nelson Ruela, o pastor Nelson, psicólogo, né? É sempre um prazer fazermos programas juntos, viu, Nelson? Pastor, para mim é um privilégio tanto estar aqui com o senhor, mas também com as famílias que tanto nos prestigiam aí nos seus lares. Bom, como sempre, assuntos desafiadores. E hoje nós vamos falar sobre ideologia de gênero. Você já ouviu esse assunto? Muitos têm falado, né? Tem sido um tema polêmico, né, pastor Nelson? A questão da ideologia de gênero. Muitos têm discutido e às vezes está gerando até alguns atritos. É um tema polêmico para a minha área de atuação como psicólogo e um tema polêmico para a nossa função enquanto pastores, enquanto formadores de opinião e também servos de Deus, pessoas que têm um temor acerca da palavra de Deus. Polêmico também pela quantidade de informações que têm sido compartilhadas sem um fundamento, sem as pessoas conhecerem o que é. Bom, a gente pode entrar no assunto desprovidos de preconceito, de fato. Não temos uma postura que não seja trazer luz e reflexão, mas também com convicção. Então vamos, hoje nós temos aí uma certa influência, sobretudo, né, nesse programa de formação das nossas crianças, no aspecto educacional, em que o assunto ideologia de gênero foi introduzido e tem trazido um desconforto, um embaraço, um assunto imposto, não refletido e não discutido, né? E, de certa forma, as famílias, aqueles que são e prezam, né, pelos princípios e valores de uma sociedade fundamentada na família, estão, de certa forma, sendo pressionados e até sido mal incompreendidos. A ideologia de gênero, esse aspecto da ideologia de gênero, ele vem sendo arrastado desde 1995, através de uma convenção que aconteceu na China, né, onde algumas mulheres estabeleceram uma convenção feminina, alguns debates relacionados a N outros assuntos, mas ali surgiu. Em 2014, houve um boom, né, em mídias sociais acerca da ideologia de gênero e muita militância e muita ação dos movimentos LGBT por todo o Brasil, mas algumas dessas ações até mesmo sem um conhecimento. A proposta da ideologia de gênero, assim, sendo bem curta e grossa, é o quê? É levar para as nossas escolas a ideia de que a criança ela não deve ser instruída se ela é homem ou mulher, macho ou fêmea, mas que ela deve entender que ela é livre para, através de experiências, escolher se ela quer, mesmo sendo um garoto, ter experiências, né, que levem ele ao entendimento de que ele é uma mulher dentro daquele corpo. Então, a ideia da ideologia de gênero é levar esse ensino para dentro das escolas. Bom, de certa forma também é um bombardeio aí das famílias com essa ideologia através das novelas, né, das mídias televisivas, e esse público, sem fazer uma opção, está recebendo impositivamente esses conteúdos. Mas vamos lá, sem preconceito, mas eu gostaria ainda de trazer um ponto bem anterior. Dentro de uma visão da sociedade onde tudo se tem que viver em comum, não de acordo com o princípio
bíblico e humano coerente, mas com um princípio ideológico, político, o problema é bem anterior. Lá no século XIX nasceu Karl Marx, um alemão. E esse cara, ele, na verdade, foi o grande responsável pelo início de tudo, né? A partir de um estudo de uma sociedade primitiva, ele compreendeu que a família era um empecilho para a implantação do comunismo e que a desvirtuação exatamente desse conceito, tanto da mulher quanto da criança, seria muito importante, né? É aquele conceito o ser, ele é um ser para a comunidade política, ele não é da sua família, né? Ele é um ser para o todo, não para si mesmo, não para uma sociedade menor, né? Sim. Ele é um ser para o todo. Então veja, daí se desenvolve uma proposta revolucionária. Fazer o quê? Se nas tribos primitivas ninguém tinha uma esposa e as crianças nem sabiam quem eram os pais, muito embora historicamente a gente não tenha esse fundamento muito concreto, a sociedade vivia em função de todos, né? Então o Estado ou a tribo dominava todo mundo. Então essa é uma ideologia essencialmente comunista. Você desestrutura a família porque a família traz esse conceito do privado, traz esse conceito da propriedade. E aí vem problema da herança, a restrição dos bens e o Estado que tem que ter o domínio de tudo. Então vem daí o problema. O ser gerado em sociedade, ele é da sociedade, ele não pertence ao seio familiar. E os bens têm que ser da sociedade. Tudo que vier junto com ele. Em outras palavras, a família incomoda essa ideologia política, né? Porque impede a implantação de um Estado totalitário. Eu tenho ouvido, e recentemente ouvi, ridiculamente, uma pedagoga falando que a família não pode ter direito sobre a criação do filho, sim o Estado. Hoje, no Brasil, isso é uma coisa absurda. Então, por trás dessa discussão, existe uma outra ideologia, que é a ideologia política, pegando essa sensibilidade, ou essas carências e fraquezas da nossa sociedade. A gente tem uma discussão aí bastante polêmica e eu diria até absolutamente sem fundamento, vazia. E eu faço agora um apelo até você, professor, né? Que quantas vezes nós escutamos professores dizendo o seguinte: os pais acreditam que nós que devemos educar o filho deles. E agora existe uma pequena parcela, e é muito pequena, querendo atribuir mais uma função ao professor, que é a função de orientar e de dar uma direção até mesmo sexual para essas crianças. Então veja bem, veja a discrepância. Enquanto uns não querem, uns acreditam que não é a família, outros ainda querem atribuir isso ao Estado. Quem tem que educar é a família, e o Estado ou a escola vai fazer o quê? Ela vai participar dando a formação, né? Claro. Que é dentro dessa proposta progressiva, mas extremamente necessária, daquilo que as crianças precisam vir a conhecer, que são os conhecimentos específicos e gerais, mas familiares e relacionamento, a família. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltaremos. Fica aí. Ei, você que tanto ouviu falar em internet na fibra ótica, a Mox Telecom acaba de lançar este novo serviço em João Pinheiro. É um novo conceito de internet, muito mais rápido que você imagina, pois irá levar a fibra ótica até a sua casa ou empresa. Imagina ter uma internet estável e uma velocidade inacreditável, mais que suficiente para você e sua família ficarem conectados enquanto os aparelhos quiserem, com qualidade e velocidade. A primeira etapa na fibra ótica concluída no centro da cidade. Mox Telecom, 38 3561 6477. Consulte viabilidade técnica. Estamos de volta então para o nosso segundo bloco do programa Transformação. Hoje falando de ideologia de gênero, é um grande desafio. Nelson, nós falamos desse fundo histórico que na verdade é uma ideologia política que muitos não sabem, né? Estão defendendo com unhas e dentes.
Mas nós precisamos também de uma reação, de uma reflexão mais séria, né? E vamos falar então enquanto líderes, eu falo enquanto pai, enquanto homem que tem uma família, que tem filhos, eu falo enquanto filho, enquanto membro de uma sociedade que tem como base a família, mas precisamos sim de uma instituição forte, porque os ideologistas do comunismo, eles acreditam que a destruição da família, a destruição da igreja, que é uma instituição forte, possibilita, viabiliza a implantação de um sistema totalitário e dominador desse ser humano. Então, como pastor, como membro da sociedade de João Pinheiro, mas também participando desse Noroeste, influenciando no nosso Brasil, nós precisamos defender o fortalecimento de fato dos valores. Deus não criou dois seres indefinidos. A palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea, os criou. O que caracteriza? No ser físico, a caracterização com o sexo, né, do macho e o sexo da fêmea. Agora, ideologicamente falando, essa pessoa que não tem uma concepção, porque a criança não tem um domínio psíquico, ela vai ser, claro, influenciada. Agora, como que eu, como pai, não sou a referência para o meu filho? Como que meu filho não vai espelhar em mim ou na mãe dele? Sim, e aí? Claro. E eu falo isso como pai também, como marido, como defensor, né, da família, e tenho que trazer aqui a minha visão enquanto pastor, como líder de jovens, e é uma palavra para você. Primeiramente, você que já enfrentou isso, infelizmente, é uma coisa que nós não podemos fechar os olhos, muita coisa é culpa de um sistema religioso. Também. Quantos de vocês não tiveram acesso a nós devido a preconceitos pré-estabelecidos, né, num tempo num tempo retrógrado? Hoje o que eu posso te dizer é simplesmente o seguinte: eu não fecho as portas da comunidade, especificamente da nossa comunidade, ela jamais vai estar fechada para vocês, porque primeiro, o coração de Deus sempre esteve aberto. A palavra de Mateus 11:28 é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele não faz uma restrição de como você deve estar no momento, qual a sua veste, qual a sua cor, qual a sua origem, qual é até mesmo a sua pseudo-ideologia. Não há uma distinção de como você deve ir. Você simplesmente deve dar um passo de fé e deve chegar naquele lugar entendendo que ali as pessoas que estão ali devem estar ali para te amar e não para te criticar. Eu até diria ainda, Nelson, questões religiosas, infelizmente, um mau direcionamento vai bitolar as pessoas, mas problemas de ordem familiares. Todos os casos que eu acompanhei, eu não tenho preconceito de atender um homem que tem a homossexualidade ou a mulher, né? O caso do homossexual, da lésbica, né? E de outras dificuldades manifestadas, eu não tenho nenhuma dificuldade nem preconceito de tratar. Sim. Mas infelizmente o que nós percebemos, um desajuste emocional gera profundas dúvidas, gera também profundas frustrações. Então, um filho que não tem uma boa referência de pai, ele vai ter uma revolta com o pai. Às vezes é o pai ausente, às vezes é um pai agressivo, às vezes é um pai crítico, ou então a mãe também tem uma contribuição, mas a figura paterna ela é muito importante nesse processo. Então veja, essa formação ela é fundamental. Quanto às opções, às decisões pessoais, elas serão sempre respeitadas. Eu vou sempre respeitar ou um homem ou uma mulher ou alguém que diz eu não sou desse gênero, vou amar, mas é um grande desafio. Hoje nós vamos deixar então que uma ideologia mude as pessoas, porque simplesmente a criança não vai receber nenhuma informação sobre a sexualidade dela e ela vai ficar sem essas informações para um dia ela decidir se quer ser macho ou se quer ser fêmea. E às vezes vem até uma contradição, né, Nelson? Como que alguém que tem uma reação libidinosa, vou usar o termo aqui, né? Por exemplo,
masculina vai se sentir fêmea, né? Ou vai ser uma fêmea, ou que tenha um aparelho reprodutor masculino e feminino, fazer o inverso. Então tem algo que precisa ser trabalhado. Não estamos dizendo que uma pessoa dessa não tem direitos e não tem o privilégio de viver em sociedade, em comunidade e até em família. E eu vejo que o ponto principal eu vejo o amor, mas eu vejo também o respeito. Acho que a sociedade nem deveria discutir mais esses assuntos relacionados ao respeito ao próximo, né? Eu te amo como pessoa, como indivíduo, eu te amo como a criação de Deus, mas eu não sou obrigado a concordar com o seu comportamento. E isso é totalmente diferente. E concordar, e concordando ou não, isso não me dá o direito de te agredir, independente de como você se porta, né? Não concordar, né, não significa que para que eu não concorde eu tenha que ser agressivo com você. Obviamente. A gente já está chegando ao fim do nosso programa e nós precisamos até dizer, né? Eu conheço muitas pessoas que têm essa dificuldade relacionada à sua ideologia, não tenho preconceito, né? Eu luto para também me estabelecer não como um juiz, mas como alguém que ama com as imperfeições. E um princípio fundamental de Jesus é amar o próximo como a si mesmo. Então, se uma pessoa por ideologia ela assume um outro gênero, é uma questão muito pessoal que a gente precisa saber respeitar. Né? Mas não quer dizer que isso é uma regra. Com certeza. Agora, é o grande desafio para nós também estarmos orientando as nossas famílias, nossos filhos e vivermos de uma forma saudável, acreditando que podemos orientar. Ótimo. Para nós um privilégio estar com você. O meu agradecimento e fora também desse espaço de programa, nós sempre estaremos abertos a um diálogo e para maior compreensão e esclarecimento de tudo. É isso aí. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.